profundamente amados. Diga assim: eu sou profundamente amado por Deus. Você sabe, na Nova Igreja, nós sempre ensinamos, pregamos o Evangelho da Graça, que segundo Paulo, na carta aos Gálatas, é o único e verdadeiro Evangelho de Cristo. É o único e verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. Nós ministramos a graça para que a igreja cresça, como a Bíblia diz, crescei na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ministramos a graça e a palavra da fé, porque nós entendemos que tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. Diga bem forte: Ele nos dá pela graça. E nós recebemos pela fé. Não adiantaria a graça toda disponível, e a graça está disponível para toda a humanidade, mas nem todo mundo vive na plenitude da graça, porque não se posiciona em fé para crer no que Jesus fez. Então, de um lado está a graça disponível, do outro lado a nossa resposta de fé, em crer e viver a plenitude dessa graça através de Jesus. Amém? E uma coisa que é interessante é que, normalmente, as pessoas que não conseguem entender graça, e aí você já deve ter ouvido falar de pessoas que dizem: essas igrejas que pregam a graça, o evangelho fácil, esse evangelho que ensina as pessoas a viverem como querem, a pecarem e tudo mais, achando que pregando a lei vão ajudar a igreja. Mas a palavra diz o contrário. A palavra diz que a força do pecado é a lei, não é a graça. Quanto mais lei, mais força para o pecado você vai dar se você pregar a lei. Aliás, a Bíblia fala que a lei veio para avultar o pecado, para colocar o pecado sobre uma lente de aumento. Deus nunca deu a lei para o homem chegar à conclusão de que ele iria cumprir tudo aquilo. A lei ficou vigente num período de 1500 anos e ninguém conseguiu cumpri-la. Até vir Jesus, cumpriu toda a lei, e a Bíblia fala que ele cumpriu em nosso lugar e ele revogou a lei caducou. O fim da lei é Cristo, para a salvação e justificação de todo aquele que crê. Quantos creem aqui? Então, a força do pecado é a lei, não é a graça. Se você prega a graça, aí sim que a pessoa crescendo em graça, e essa graça que transforma a nossa vida, à medida que a gente vai entendendo a graça, recebendo a revelação da graça, nós vamos sendo transformados pela ação da palavra e pela ação do Espírito Santo, e nos tornamos cada vez mais pessoas mais parecidas com Jesus, e automaticamente vivemos longe da prática do pecado. É isso que a Bíblia ensina na Nova Aliança. As pessoas que não entendem graça, na verdade, elas não entendem amor ágape, amor incondicional, que é o amor que Deus tem por nós. Sabe por quê? Elas têm dificuldade de receberem algo sem ter trabalhado para isso. Elas têm dificuldade de receberem favor sem merecer. Sabe por quê? Porque a nossa vida é assim. Na nossa vida normal, no trabalho, para você receber uma promoção ou para ganhar algo, você precisa merecer. É assim, o sistema é assim. E é natural que seja assim, você tem que merecer. Você tem que fazer até além do seu escopo, por proatividade, para que a empresa veja a sua iniciativa, a sua proatividade, e vai te dando mais responsabilidade e reconhecimento. Dessa forma você vai progredindo pelo seu mérito. O problema é quando a gente quer trazer isso para o reino de Deus, achando que a gente vai progredir e crescer em Deus e agradar a Deus no nosso mérito ou na nossa obediência. Não é assim no reino de Deus, não é assim na nova aliança. Nós sabemos que nós estamos firmados no mérito e na obediência e no trabalho de Jesus. Nenhum de nós merecemos. E graça é isso. Graça, diga, é favor imerecido. Graça é favor imerecido. E muitas pessoas têm dificuldade de receber algo e ela não trabalhou por aquilo. Já viram aquelas pessoas que têm dificuldade até de serem presenteadas? Já viram isso? Você quer dar um presente à pessoa e a pessoa fica, não quero, não. De forma alguma, a pessoa tem dificuldade até de receber um presente, porque ela pensa, eu não trabalhei para aquilo, não é justo, seja lá o que for. As pessoas que não entendem graça
na verdade, não entendem amor incondicional. Não entendem o que é Deus dar livremente, sem esperar troca. O que Deus dá sem necessariamente que você mereça ou pelo seu trabalho, mas pelo trabalho de Jesus, pelo Filho dele, no qual nós estamos firmados. Amém? Então, entender amor incondicional é muito importante. E nesse contexto, a Bíblia, se você for aos originais da Bíblia, ela traz para a gente 4 tipos de amor nos originais da Bíblia. Esses são storge, filia ou filos, eros e ágape. Eu não vou fazer aqui um estudo sobre esses tipos de amor, mas rapidamente para que você tenha entendimento, storge é aquele amor de família, é o amor familiar. Quando a Bíblia usa a palavra storge, se referindo a amor, e eu tenho que dizer para vocês sobre essas 4 palavras, porque no português, todas elas são traduzidas como amor, simplesmente. E aí a gente perde muita coisa, mas quando você vai ao original e entende o versículo, o texto, o contexto, abre-se muito mais para o seu entendimento, tá? Então, quando na Bíblia a palavra amor, no original, é storge, é amor familiar, é o amor que existe entre uma mãe e seus filhos, entre os irmãos, é esse amor storge. O amor filos, filia ou filos, é o amor de amizade. Aquela pessoa que você tem uma conexão de amizade, que vai além de ser apenas um amigo, já viu? Às vezes tem pessoas que falam assim, tem amigos que são mais chegados do que irmãos, já viu? Esse amor, essa conexão entre amigos, é o amor filos, é o amor que existe entre amigos. O amor eros é o amor romântico, é o amor que existe entre um homem e uma mulher, por exemplo. É o amor eros, é o amor romântico. Agora, para você entender Deus, para entendermos Deus e como e o quanto Ele nos ama, precisamos ter revelação do amor dEle. E o amor dEle é ágape. Diga ágape. O amor dEle não é storge, não é filos, não é eros. O amor dEle é ágape. E para entender Deus, quando eu digo que a pessoa que não entende graça, ela não entende primeiro amor incondicional, ela não entende ágape. Quando ela entende ágape, as coisas fazem sentido para ela. Agora eu entendo porque Deus nos ama assim. Agora eu entendo porque Deus entregou o seu Filho dessa forma. Agora eu entendo porque Deus nos dá tanto, nos abençoa livremente. Porque agora ela pode entender e ser livre para ser amada. Amém? Diga, eu sou livre para ser amado. Amor ágape é o amor de Deus. É o amor que Deus tem por nós. Deus nos ama dessa forma, com ágape. Esse amor é incondicional, eterno, constante, estável, imutável, não espera retorno, ama primeiro, ama na intensidade máxima, não dá para aumentar, é o amor perfeito. Jesus te ama na intensidade máxima, não tem como Ele te amar mais. Ele não vai te amar amanhã mais do que Ele te ama hoje, porque o amor ágape já ama na intensidade máxima, não tem como aumentar. A religião às vezes tenta nos trazer a consciência de que se você está fazendo boas obras, se você é bonzinho, se você está agradando a Deus, Ele te ama mais. Se você não faz boas obras, se você não é bonzinho, pelo contrário, é malzinho, Deus te ama menos. Deus te ama com ágape, incondicionalmente, no nível e na intensidade, diga, máxima. Esse é o amor de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar e construir com você aqui, para que você entenda mais ainda a graça, é que Deus nos ama assim. Como é o amor dele? É incondicional, diga, incondicional. Eterno, constante, estável, imutável, não espera retorno. Ama primeiro. Ama na intensidade máxima. Diga, não dá para aumentar, é o amor perfeito. Você se alegra de saber que você é amado assim? Você é amado assim, dessa forma. A primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, uma carta bem conhecida, um texto bem conhecido, nos mostra diversas características desse amor perfeito. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não busca seus próprios interesses, etc. Não é isso?
Um texto bastante conhecido, 1 Coríntios 13, falando sobre esse amor perfeito, esse amor que tudo sofre, tudo crê, espera. Esse amor maravilhoso. São características importantes desse amor. Apesar de 1 Coríntios, Paulo escreve o amor e as características desse amor dessa forma que nós conhecemos. João, em sua primeira carta, faz questão de nos mostrar firmemente em que se consiste esse amor. Não vamos falar de características. João, e eu quero usar esse texto de 1 João 4,10, ele faz questão de nos explicar firmemente o que significa esse amor. Diz assim, 1 João 4,10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. João disse, nisto está o amor. Em outras traduções, nisto se consiste o amor, não em que nós amamos a Ele, mas sim em que Ele nos amou. Essa é a chave para você entender o amor de Deus e crescer e ter entendimento e revelação nesse amor. Entenda, abra os seus ouvidos espirituais. Ter a revelação do quanto somos amados pelo nosso Pai Celestial é muito mais importante do que o nosso esforço em querer mostrar que amamos a Deus. Você já parou para pensar nisso? Esse texto diz que o amor se consiste não no fato de nós amarmos a Ele, mas no fato de que Ele nos amou. Nisso se consiste o amor. Então, com base nisso, eu posso dizer para você com toda certeza que muito mais importante é você ter a revelação do quanto é amado do que querer se esforçar para mostrar que ama a Deus. Vocês estão compreendendo? Quando você tem a revelação do quanto você é amado, em resposta a esse amor e essa revelação, aí você consegue amar. Ok? João disse que o mais importante é isso. Quando entendemos o quanto Ele nos ama e como Ele nos ama, é isso que gera em nós um nível de amor sobrenatural que vem de Deus, que só pode vir dEle. Abram seus ouvidos espirituais. Escute isso aqui, a religião está sempre nos cobrando para, de alguma forma, mostrarmos o quanto nós amamos a Deus. Já percebeu isso? Dê o seu Isaac. Se você ama a Deus, dê o seu Isaac. Faça um sacrifício. Chore, se desespere. Faça tudo para agradar a Ele. A religião sempre nos motivou, sempre incita a pessoa a querer mostrar que ama a Deus. E isso nos cansa. E isso nos sobrecarrega sobremaneira. Simplesmente porque nunca conseguiremos amar a Deus genuinamente com nossos próprios esforços. Nunca. Com os nossos próprios esforços, a gente nunca vai conseguir amar de fato a Deus genuinamente. Ao querer mostrar tal coisa, mostrar isso, fatalmente, de alguma forma, a gente vai falhar. A gente vai falhar. Ao querer mostrar o nosso amor e se esforçar para mostrar o nosso amor, que é frágil, que é natural, não é ágape, de alguma forma nós vamos falhar. Quer ver? Quantas vezes você já prometeu que ia fazer algo e chega lá e falhou? Porque o nosso amor é frágil, é falho. O amor que não é o amor genuíno, o amor ágape, ele é falho, ele é frágil. E aí você se entristece, e aí você sente o peso até de ter falado aquilo, o peso da lei, do esforço, se sente incapaz, se sente em dívida e acha até que Deus não te ama, que Deus não te favorece, que Deus não te justifica, que não te qualifica. Por conta dessa cobrança que se torna um peso, um fardo para você. A religião está sempre querendo incitar-nos para isso. Quando, na verdade, a Bíblia nos convida a crescer no entendimento e na revelação do amor que Ele tem por nós. E a partir disso é que seremos capacitados para amar genuinamente. Não sei se você já prestou atenção, mas esse texto é muito firme. Ele diz que o amor se consiste não no fato de nós amarmos a Deus, mas no fato de que Ele nos amou. Mas pastor, isso quer dizer que a gente não deve amar a Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É claro que a gente ama a Deus, mas eu quero te mostrar um nível de amor que não é o nosso amor
que vem dos nossos esforços para querer agradar a Deus, mas um amor em que você descansa em saber que é amado, e isso te transforma e te capacita para amar genuinamente. Vocês estão entendendo? Um amor que é resultado, que é fruto do amor dele primeiro, e não do nosso esforço para amá-lo. Só assim a gente vai conseguir amar genuinamente. Eu quero dizer para você que nós precisamos de uma capacitação sobrenatural que vem de Deus para entendermos esse amor e para amarmos nesse nível. Como assim amarmos nesse nível? A gente consegue amar nesse nível? Deus ama nesse nível através de nós. Quando você entende essa revelação, você deixa Deus amar as pessoas através de você. Ou seja, isso significa Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, deixe Cristo usar você para amar as pessoas. Naturalmente você vai ver que a gente não queria, por exemplo, estar aqui. Naturalmente a gente não queria ter o trabalho de acordar de manhã hoje e vir. A gente queria estar em casa, descansando. Mas nós somos movidos em amor. E é o próprio Cristo em nós que nos move em amor, para que a gente venha, abra esse canal aqui para abençoar e para alcançar outras pessoas. Naturalmente nós não amamos assim, mas Cristo em nós somos canal para que Ele ame essas pessoas. Nós somos capacitados por Ele para isso. Amém, pessoal? Vamos ver o exemplo de Pedro, quando ainda não entendia que precisava ser capacitado por Deus para amar. Agora eu vou para um exemplo prático. Talvez até aqui você ainda esteja assim, ok, estou ouvindo, mas ainda não completou, quero entender melhor, quero ter melhor entendimento. Vamos para um exemplo prático, ok? Vamos ver o exemplo de Pedro, quando ainda não entendia muito sobre isso. Mateus 26, de 31 a 35, diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós, ainda esta noite, vos escandalizareis de mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Todos conhecemos isso, né? Pedrão, né? Impulsivo. Jesus está falando sobre algo, ele vai, pode ficar tranquilo, ainda que todos esses aí, ó, ainda que todos esses te neguem, se escandalizem de você, Jesus, eu não vou fazer isso não, eu estou firme contigo. Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Vocês conseguem perceber aqui a tentativa insistente de Pedro de querer mostrar para Jesus o quanto ele o amava? Inclusive dizendo, ó, se esses todos aí, imagina se eu aqui estivesse diante de Jesus, Jesus está falando de vida, está falando que vai ser entregue, que a perseguição virá, e eu digo assim: Jesus, ainda que todos esses aí, ó, Bruno, Jéssica, Andréia, todos esses aí, ó, ainda que todos esses te neguem e se escandalizem de você, ó, eu não. Pode contar comigo. Você consegue perceber o esforço dele em mostrar que amava Jesus? É isso que ele estava fazendo. Entenda, o amor de Pedro por Jesus não era fingido, era genuíno. Não era fingido, ele não estava inventando, criando aquilo ali. Mas esse amor era natural, limitado, era condicional, era frágil. Tanto é que quando a coisa apertou, vocês sabem o que aconteceu? Pedrão fez o quê? Saiu fora. Eu conheço ele? Não conheço não. Ué, mas o homem que bateu no peito e disse: ainda que todos esses te neguem, eu não vou te negar, eu não vou me escandalizar de você. Pedro estava ainda cheio do espírito da lei, que é assim, você precisa se esforçar para querer mostrar insistentemente que ama a Deus com um amor que é frágil, limitado. A gente falha. O que aconteceu com Pedro pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente estiver confiado nesse amor natural, frágil, inconstante, dependente, que quando a coisa aperta a gente corre. Vocês estão compreendendo?
Por isso que eu estou trazendo esse exemplo prático para que você possa construir o entendimento. Pedro, nesse ponto aqui, nessa época aqui, ele não tinha esse entendimento. Batia no peito achando que ele podia, que o amor dele era aquele amor que aguentava a pressão. E você vê que não. E Jesus avisa para ele, imediatamente. Veja esse mesmo relato no Evangelho de João. Vamos ver? No Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 a 38, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amem. Se você lembra, na antiga aliança, o mandamento sobre amar o próximo, como é que era? É diferente disso que nós lemos aqui. O mandamento sobre amar o próximo na lei dizia o seguinte: e ame ao teu próximo como a ti mesmo, não é isso? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto para vocês, isso é fácil ou difícil? É muito difícil. Você amar o seu próximo como a ti mesmo, genuinamente, é muito difícil. Isso exige esforço. A lei sempre exige esforço para isso. Mas Jesus fala aqui: um novo mandamento eu dou para vocês. E na nova aliança, esse mandamento, quando passou pela cruz na nova aliança, ele sofreu um upgrade. Jesus disse que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Eu pergunto para vocês, isso é fácil? Isso é difícil? Se você comparar com amar o próximo como a ti mesmo e amar o próximo como Jesus amou, dificultou ou facilitou? Gente, amar o próximo como a nós mesmos é difícil. Amar o próximo como Jesus amou é impossível. Agora você fala assim, aí bugou minha cabeça agora, pastor. Se Jesus mandou a gente fazer isso e é impossível, agora deu ruim, bugou a minha cabeça agora. Sabe por quê, querido, que Jesus disse isso? Porque esse amor que você vai dispensar pelas pessoas não flui do seu esforço na nova aliança, mas flui do amor dele mesmo através de você. Para amar o seu próximo como Jesus amou, só com uma capacitação divina, que vem dele, não vem do nosso esforço, não vem da gente, vem dele. É ele amando através de nós, é Cristo em nós a esperança. Por isso que a Bíblia fala, é Cristo em nós a esperança. Jesus não deu uma missão ali que a gente não podia fazer. Ele apenas, na nova aliança, se você juntar as peças, se você juntar as coisas, você vai ver que o que ele estava falando é: deixe eu amar as pessoas através de você. Eu capacito você. Que upgrade lindo, não é, pessoal? Tirou da gente o peso do esforço e agora colocou todo o trabalho em Jesus para amar através da gente. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Pedrão: Senhor, para onde vais? Jesus estava próximo de morrer e ascender aos céus. Para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não pode seguir-me, mas depois você me seguirá. Fica quieto aí, Pedro. Disse-lhe Pedrão: por que eu não posso te seguir agora? Percebe o sanguíneo aqui? Percebe o Pedrão? Por que eu não posso te seguir agora? Aí ele continua: por ti darei a minha vida. Olha, por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: tu darás a sua vida por mim? Você consegue ver Jesus aí pensando assim: você vai dar a sua vida por mim? Você vai dar a sua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus mostrando para ele: cara, o teu amor é frágil. O teu esforço em tentar mostrar que me ama é frágil. Em alguma hora, em algum momento você vai falhar. Abra mão desse esforço e entenda e tenha a revelação do amor dele por você. Só assim você vai conseguir mergulhar e viver nesse amor, que é fruto do amor dele por nós. Vocês estão entendendo agora com esses exemplos? Vamos prosseguir. Vamos analisar alguns versículos anteriores a este relato que nós lemos. João 13:34 foi o que nós lemos, né? Mas vamos analisar agora os versículos anteriores ao texto em que João traz esse ensinamento. Para eu pegar com você aqui uma frase que o João colocou, escrito, que muda todas as coisas. Ainda o capítulo 13, agora a partir do versículo 21, diz assim: isso foi antes dessa conversa que Jesus teve e Pedro interrompeu, tá? Você pode ver que a gente leu 13, de 34 a 38. Agora eu quero ler 13, de 25 a 33.
e depois continua com 34, que foi o que nós lemos. João 13, 21, não vou ler nem todos, só até onde eu preciso explicar para vocês aqui. Diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Vocês conhecem bem a história, né? Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando do que ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, diga, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, no peito de Jesus. Então Simão Pedro, Pedrão, que pelo texto aqui nós entendemos que estava distante de Jesus e de João, porque ele faz o seguinte, Pedro faz um sinal para ele, para que ele perguntasse quem era aquele que iria trair Jesus. Aí Pedrão está aqui para João, ó, pergunta para ele, cara. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, João, né, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Ou seja, só João ficou sabendo daquilo ali, os outros ficaram boiando assim, ó. E Pedrão lá, sanguíneo, cara, fala, pergunta aí, cara, pergunta aí. Mas o que eu quero te chamar a atenção nesse texto aqui é: você já percebeu a afirmação, aquele a quem Jesus amava? Você já se atentou para quem disse isso? O discípulo a quem Jesus amava. E se eu te disser que isso está escrito na Bíblia 5 vezes? 5 vezes. E que foi dito pela mesma pessoa. Vamos ver? Isso está na Bíblia, essa mesma frase, 5 vezes. E foi dito pela mesma pessoa. Vamos ler. Diz assim, João 13, 23. Diz assim, esse texto que nós lemos, né? Ora, um de seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. O outro relato está em João mesmo, 19, 25 e 26. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. O terceiro relato está em, adivinha? João, no capítulo 20, versículos 1 e 2. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Eu vou lendo os versículos aqui, vocês vão lembrando da história, né? Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Não é interessante isso? E o quarto relato está onde? Em João. João 21, 7 diz assim: então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, tararã, tararã, tararã. E o quinto relato está onde? O quinto relato está em João, em João? Em João. Em João 21, 20, que diz assim: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem disse isso, pessoal? O próprio João afirma que era o discípulo amado. E eu pergunto para vocês, será que Jesus amava ele mesmo mais do que os outros? A resposta é um grande não. Claro que não. Sabe o que acontecia aqui? É que ao afirmar que era amado tão constantemente, o que João demonstrava é que, diferente dos outros, ele tinha uma revelação especial e indubitável do quanto era amado por Jesus. Era essa a diferença. Ele sabia tanto que era amado, que ele fazia questão de, no evangelho que ele escreveu, por diversas vezes, dizer o discípulo a quem Jesus amava. É como, vou aqui fazer de forma prática para que você entenda de uma vez. É como se eu dissesse aqui agora, nós estamos juntos aqui, e nós vamos para uma pizzaria depois do culto. E eu vou dizer assim, ó, depois do culto, vamos para a pizzaria, Bruno, Jéssica, Andréia e o discípulo a quem Jesus ama. Que sou eu. Ok? Era isso que João escrevia nos seus relatos. Não porque Jesus, e eu já vi muitas pessoas pregarem isso, né? E falarem isso e acharem isso. Tem um discípulo que Jesus amava mais, né? O discípulo do amor, né? João. As pessoas acham, e de fato João ficou conhecido como discípulo do amor, mas não porque era
mais amado por Jesus, mas porque entendia e tinha revelação de que era completamente amado. Você já experimentou dizer para seus filhos que eles são amados? Constantemente, vocês terão crianças estáveis na vida, que confiam nos seus pais. E que aí fora, quando estiverem nas escolas, nas faculdades, onde quer que estejam, qualquer coisa que possa feri-los, eles vão ter a certeza e a segurança de dizer: meu pai me ama, minha mãe me ama, eu estou com eles. Experimente fazer isso. Uma criança é estável quando sabe que é amada pelos seus pais. E amada incondicionalmente. Eu te amo, meu filho, não tem nada que você faça que eu possa desertar você. Não tem nada. Não é assim? O pai e a mãe pode errar como for, né? A gente está lá lambendo a cria, não é isso? Pode errar como for, a gente está lá lambendo a cria. João não era mais amado por Jesus. Mas ele escreve isso insistentemente, porque ele era quem tinha a revelação de que de fato era amado. Quer saber de uma coisa? Escute o que eu vou falar. Você é profundamente amado. Se você não tinha o costume de falar isso, ou de entender e de pensar nisso, a partir dessa série, a gente só está começando. Eu quero que você entenda todos os dias. Você pode dizer todos os dias: obrigado, Pai. Eu sou muito amado. Eu sou profundamente amado. Sabe o que acontece quando você tem esse entendimento? Você não fica frágil. Você não fica com medo do arrebatamento. Você não fica com medo de errar e o seu pai te abandonar. Você não fica com medo de, se errou, tropeçou, errou o alvo, Deus não quer mais conta com você. Você é estável nele, porque sabe que ele te ama dessa forma. Ágape, amor incondicional, perfeito, constante, no nível máximo. Ele te ama dessa forma. Pedro se vangloriava do amor que tinha sobre Jesus, que tinha por Jesus, e se esforçava para mostrar isso para todos, ainda no espírito da lei, querendo provar de todo o coração e alma o quanto amava Jesus. No entanto, João, que nunca disse coisa como jamais te negarei, preferia confessar em todos os momentos o quanto entendia que era amado por Jesus. E eu não sei se você sabe, nós vimos aqui um dos versículos, que aos pés da cruz, Jesus, quando estava sendo imolado, morto na cruz, você sabe qual era o discípulo que estava lá? O único? João estava lá. Onde estavam os outros? Já parou para pensar onde estavam os outros? Escondidos, com medo do Império Romano, da perseguição. João estava lá, para você ver como o nosso amor natural é falho, é frágil. João era o único que mostrava que era estável em saber que era amado. O filho, como eu falei aqui, o seu filho, a sua filha, se ela souber disso, eu ouvi isso constantemente, ela vai ser uma criança estável, sabendo que os pais estão com ela. Dê o que der. Da mesma forma, se a igreja pregasse isso, se a igreja na face da terra pregasse isso, não ia ter filhos instáveis, ora achando que Deus ama, ora achando que Deus não ama, ora achando que está bem, ora não está bem, ora está salvo, ora não está salvo, ora agrada a Deus, ora não agrada a Deus. Você é amado, você é profundamente amado. Eu disse que isso pode mudar a sua história, lembra disso? Isso pode mudar a sua história. Abra o coração. Abra o coração para esse entendimento. Entenda uma coisa. A mentalidade de Pedro e da lei diz: eu sou aquele que ama a Deus e que ama Jesus. Esforço para amar. Porque a lei é assim. A lei é a aliança do esforço. A graça é a aliança do descanso no que Jesus fez. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que se esforçar. Aliás, é o único esforço que Deus nos chama para fazer na nova aliança. Sabe qual é? A Bíblia diz: esforçai-vos por entrar no descanso. Que descanso? O descanso em saber que é amado profundamente. O descanso em saber que Jesus fez uma obra completa sobre você. É para você, te pertence. Você pode viver livremente em Jesus. Você é profundamente amado nele. A mentalidade de Pedro e da lei é essa: eu sou aquele que ama,
e se esforçar insistentemente para provar que ama a Deus. Gente, a religião faz isso, né? Dê o seu Isaac, faça um sacrifício. Se você não fizer, você não ama a Deus de verdade. E a pessoa quer se esforçar e fica triste. Sabe por quê? Fica triste porque não consegue amar nesse nível. Não consegue mesmo. Se renda e abra o coração. Porque João disse que o amor se consiste não no fato de nós amarmos a Ele, mas no fato de que Ele nos amou. Enquanto a mentalidade de Pedro e da lei é essa, eu sou aquele que ama Jesus, a mentalidade de João e da graça diz, eu sou aquele a quem Jesus ama. Descanso em saber que é amado e capacitado para amar. Ora, você percebe a diferença? Nós não vivemos mais no contexto, no espírito da velha aliança, a aliança do esforço. Nós vivemos no contexto da nova aliança, a aliança do descanso no que Jesus fez. Experimente ter revelação e entendimento desse amor. Seja um filho, espiritualmente falando, estável, em saber que seu pai não é um Deus castigador que está atrás de você na esquina querendo te castigar. Jesus disse isso, eu não vim condenar vocês, eu vim salvar vocês. Jesus disse isso, eu não vim condenar vocês, eu vim salvar vocês. Ele inclusive disse, Moisés já faz isso. Ora, Moisés não estava nem mais ali, mas Moisés era um representante da lei. A lei condena, a lei exige, a lei demanda, mas a graça supre para você. É muito diferente, pessoal, é muito diferente. Diga para alguém do seu lado aí, você é extremamente amado. Você é profundamente amado. Entenda de uma vez por todas. Você é profundamente amado por Deus e capacitado para amar nele. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Nós vimos um Pedro que ainda não tinha esse entendimento. O Pedro dos evangelhos, pessoal, se você for comparar o Pedro dos evangelhos, você vai ver que é um Pedro completamente diferente do Pedro das cartas. Gente, Pedro ali ainda mostrava que não tinha entendimento, estava ainda crescendo nesse entendimento. E Jesus calmamente ia ensinando para eles. Ele estava ainda, sabe, com resquícios, com espírito, com entendimento da lei. E o tempo todo, como um bom sanguíneo, você vê que ele tomava a frente de tudo, né? Já viu? Ele tomava a frente. Certo ou não, tomava a frente. Isso, a depender do contexto, é uma atitude muito legal. Mas ele tomava a frente para querer mostrar no espírito da lei que amava Jesus. Jesus dizia, ah é? Você me ama? Ah é? Você pode agora ir comigo? E calmamente, amorosamente foi instruindo. E o Pedro das cartas, cheio do Espírito Santo inclusive, se tornou um outro Pedro. Que amava sobrenaturalmente. Agora não mais no amor frágil e falho dele. Sabe por quê? Porque agora o amor que ele dispensava não era fruto do esforço mais dele. O amor que você precisa dispensar na nova aliança, pelos outros, pela igreja, não é fruto mais do seu esforço. E até para Deus, não é fruto do seu esforço, mas é fruto do amor dele primeiro. É por isso que a Bíblia fala que o amor dele nos constrange. Nos constrange a quê? A amar ele de volta. Porque é um amor que, se você olhar e se for ensinado genuinamente, gente, não tem como não amar Jesus. Escute isso aqui, não tem como não amar Jesus. A religião estraga tudo, já viu? Que a religião e o legalismo estraga tudo. É por isso que muita gente aí fora não quer conta com a igreja. Porque a igreja está pregando religião e legalismo. Mas se pregar Jesus genuinamente, ele é irresistível. Ele é irresistível. Jesus é irresistível. Irresistível. É muito leve, é muito simples viver Jesus. A religião estraga, mas Jesus é muito leve, é muito simples. Você só precisa entender e abraçar, abrir o seu coração e entender que é amado constantemente, no nível máximo. Abra o seu coração para receber essa revelação. A revelação dessa verdade em seu espírito. E viva uma vida realmente livre e feliz em Jesus. Quer conhecer os crentes, os cristãos mais felizes, realizados, livres
é aquele que tem entendimento de que é amado. É aquele que tem certeza firme de que é amado. E tem mais, assim como João, toda vez que ele escrevia, o discípulo a quem Jesus amava, toda vez que você fala, você não cansa de dizer, rapaz, descobri, eu sou amado. Descobri, rapaz, eu sou amado. Eu sou amado na intensidade máxima. Eu sou amado incondicionalmente pelo meu Pai Celestial. Eu sou amado, eu sou amado. Você é estável. Pode vir um fim dos tempos, pode vir a notícia pior que for. Você está seguro no amor dele. Não importa o que aconteça, anticristo, grande tribulação, seja o que vier pela frente, você está seguro e guardado no amor dele. Eu sei que eu estou com ele. E eu sei que ele me ama. Ele não vai me deixar. Ele não vai me largar. Abra o coração, só assim você vai conseguir ter uma vida cristã livre, genuinamente e feliz. Longe do peso da religiosidade, longe do peso do legalismo que te ensina que para ser amado por Deus você tem que dar o seu Isaac, o seu sacrifício, o seu tudo. Você tem que se esforçar, quando na nova aliança, João deixa muito claro isso. João, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, não porque Deus amava mais a ele, mas é porque ele tinha maior revelação de que era profundamente amado. Isso tem o poder ou não de mudar a vida de alguém? Isso tem o poder de transformar a vida de alguém para sempre. Isso tem o poder de transformar a vida de alguém para sempre. Isso tem o poder de transformar a vida de uma família inteira que tinha dúvidas, que achava que Deus não amava, que achava que Deus ora gosta de você e ora não gosta, que achava que ora Deus quer salvar você e ora Ele quer te condenar. Isso muda quando você assume sua identidade de filho e filho amado. Amém?